Boa noite, meu amigo, quanta alegria nesse dia poder te encontrar. Falo de coração e com muita emoção, amigo, eu quero te desejar a paz que vem do Senhor. Te desejar que essa vida possa ser vivida nos caminhos do amor. Sentimento que o mundo inteiro um dia com certeza irá expressar. Agora o que eu mais quero, amigo, nesse momento é poder te abraçar. Boa noite, meu amigo, quanta alegria nesse dia poder te encontrar. Falo de coração e com muita emoção, amigo, eu quero te desejar a paz que vem do Senhor. Te desejar que essa vida possa ser vivida nos caminhos do amor. Sentimento que o mundo inteiro um dia com certeza irá expressar. Agora o que eu mais quero, amigo, nesse momento é poder te abraçar. Te desejar a paz que vem do Senhor. Te desejar que essa vida possa ser vivida nos caminhos do amor. Sentimento que o mundo inteiro um dia com certeza irá expressar. Agora o que eu mais quero, amigo, nesse momento é poder te abraçar. Todo mundo canta a mensagem da paz, vai iluminar o
trabalha de esperança. Ele é o Redentor, por amor. A vontade ao braço forte, o caminho e a direção. Se abriu, o amor se espalhou, a porta se abriu, o amor se espalhou. A criança tão contente, o sorriso floresceu. Apesar da terra quente, a semente não morreu, por amor. Vinde a mim os pequeninos, é a mensagem que ele deu, para abrir como um menino as janelas lá do céu, por amor. A porta se abriu, o amor se espalhou. A porta se abriu, o amor se espalhou. Quem já buscou saber qual a razão, quem já tentou ouvir do coração, há de sentir que a reencarnação traz tanta luz, dá tanta explicação. Como entender que Deus é Pai e amor, sem perceber que mesmo quem errou não vai arder para sempre no rancor, mas vai ter a chance de tentar de novo. Se Jesus pra moça diz: não sou eu o teu juiz, não há pedras que impeçam na de ser feliz. Renascer junto com a luz do sol, ver o dia pra brilhar, cada novo amanhã é um convite pra crescer, como a vida de quem vem pro mundo pra vencer. Renascer junto com a luz do sol, ver o dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer, como a vida de quem nasce pra vencer. Como entender que Deus é Pai e amor,
sem perceber que mesmo quem errou não vai arder pra sempre no rancor, mas vai ter a chance de tentar de novo. Se Jesus pra moça diz: não sou eu o teu juiz, não há pedras que impeçam-na de ser feliz. Renascer junto com a luz do sol, o dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer. Uma vida de quem vem pro mundo pra vencer. Renascer junto com a luz do sol, o dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer. Uma vida de quem nasce pra vencer. Se você passa pela vida sem parar, correndo pra chegar em algum lugar, por certo há de estranhar essa canção que eu quis fazer como um convite pra se ver o sol nascer. Se você nem se lembra como é bom sorrir e não tem tempo pra se emocionar, não há de entender e talvez nunca vá sentir como é feliz quem vê a lua sobre o mar. A vida é uma joia sem igual, entregue a um ser muito especial. Em cada segundo um mundo novo pra você. Porque nas manchetes de jornal a vida tem preço tão banal. Será que esquecemos do milagre que é viver? Vem cantar, oh, de amor. Vamos lá, vai saber que viver é demais. Vem viver, vem cantar. Nós vamos lá, vai saber que viver é demais. Se você passa pela vida sem parar. Boa noite, boa noite. Dia a dia, nosso salão cada vez mais cheio, a turma voltando de férias. Quem está voltando da praia, a gente vê assim o pessoal com a pele mais escurazinha. Se bem que esses dias parece que o sol está meio preguiçoso, pelo menos aqui para São Paulo, não sei. Mas que alegria, que bom estar aqui de novo.
e na companhia destes amigos espirituais que tanto têm feito na nossa vida, renovado para nós essa chance que nós temos de viver. Olha que música linda que a gente ouviu. Se a gente passa pela vida sem parar, sem ver as coisas boas que a gente tem, de vez em quando tem umas pedras, de vez em quando tem um peso, mas sempre é motivo da gente celebrar, porque o dia de amanhã pode e sem dúvida será melhor, será diferente, será mais cheio de chance, de oportunidade, de grandezas que Deus renova para cada um de nós todos os dias. Então, meus amigos queridos, que alegria estarmos juntos. Nós cumprimentamos aqueles que estão aqui conosco, cumprimentamos aos nossos companheiros que nos assistem de casa, do automóvel, do celular, dos leitos de hospital, e tem muita gente precisando e que acompanha a gente lá dos hospitais. É tão bom saber que mesmo à distância nós estaremos sendo envolvidos nesta atmosfera de amor que Dr. Bezerra, amando de Jesus, propicia para cada um de nós. E na alegria, mais uma vez, deste nosso encontro, é que nós então convidamos a todos para que nós possamos iniciar o nosso trabalho, pedindo para que cada um agora se concentre, feche seus olhos e deixemos-nos então envolver na abertura através da nossa oração. Deus, 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 louvado seja Deus, louvado seja Deus, que coloca sobre cada um de nós seus olhos bons e compassivos, reconhecendo a cada um de nós como filhos, chamando a cada um de nós pelo nome, e nos enchendo de esperanças, diante, Senhor, de outra oportunidade que teremos de ouvir-te a voz nesta noite, de serenar o coração, de nos desligarmos, Senhor, da problemática que tantas vezes faz com que os nossos dias sejam tão pesados. Mas, Senhor, somos mais uma vez agraciados com tua presença nesta casa. E aqueles amigos espirituais que desde os primeiros raios de luzes desta manhã se colocaram ao nosso lado, preparando nossa alma e o nosso coração para que aqui estivéssemos, cá estão, Senhor, ligando-nos a esta força espiritual do amor do teu coração, que nos alberga, que nos agasalha, que nos fortalece, que nos abençoa. Então, Mestre Jesus, queremos lembrá-lo de sua passagem por nossa terra há 2000 e tantos anos atrás, diante daquela mulher que havia sido apanhada em flagrante adultério, e naquela multidão, Senhor, enfurecida, que já se preparava para apedrejá-la, diante daquela circunstância, em que tu, Senhor, dirigindo-se a todos aqueles que ali se encontravam, diz em voz branda, mas ao mesmo tempo retumbante: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens, aquelas mulheres, foram abandonando aquele local pouco a pouco, e somente alguns discípulos, o Senhor e aquela mulher restaram, quando tu então dizes para ela: onde estão aqueles que te condenavam? Vá e não tornes a pecar, porque o Senhor também não a condenou. Jesus amado, cada um de nós nesta noite, sabemos que carregamos em nosso coração, tantas vezes, o peso do erro, dos equívocos, dos passos em falso, dos julgamentos indevidos, e somos, Senhor, da mesma forma, como tu fizeste com aquela mulher, lembrados de que independentemente de tudo isto, o Senhor nos dá uma nova oportunidade.
E aqui estamos, Jesus, para que esta oportunidade possa ser aproveitada por cada um de nós, para que nesta noite, mais uma vez, a mensagem que o Senhor nos trouxer, seja absorvida pelo nosso coração, e cada uma destas palavras, Senhor, possa nos servir de bússola, a fim de que continuemos a caminhar para frente e para o alto, sabendo, Senhor, que em verdade Tu estás à nossa frente. Abençoa então a cada um de nós que aqui se faz representar nesta noite. Abençoa nossas famílias, abençoa nossos lares, abençoa os irmãos que nos acompanham à distância. Abençoe, Jesus, a todos aqueles que direta e indiretamente contribuíram para que nesta noite aqui estivéssemos, para que uma vez mais a Tua mensagem de amor, de esperança, de carinho, possa nos fortalecer a alma, para que então, Jesus, ainda que lutando e vencendo em grandes e aguerridas batalhas, nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco e há de permanecer por hoje e por todo sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu gostaria de convidar então nosso companheiro Orivaldo Alencar dos Santos, conhecido como Tinho, para que nos apresente a mensagem evangélica desta noite. Será que alguém te conhece alguém te chama de Orivaldo, Tinho? Só profissionalmente. Mas boa noite, gente. Boa noite. Uma vez, já contei isso aqui uma outra vez, estava num trabalho espiritual e o mentor, grande amigo, pediu para cada trabalhador presente dizer o seu nome e pedir o que precisava. Chegou a minha vez, eu disse: libertação para Orivaldo Alencar dos Santos. Ele parou o trabalho e disse: quem é esse? Não é brincadeira, eu juro por Deus. E ele ainda me chama de Titinho, não é só de Tinho. Eu falei: João, sou eu. Ele falou: não, ninguém te conhece desse lado por esse nome. Falei: então está aí a resposta, porque as bênçãos nunca chegam. Porque eu peço para o Orivaldo. Então hoje, como lembraria o Bernardo, pai de nosso Bernardinho, um grande amigo, quando ele pedia para mim, ele dizia: Orivaldo Alencar dos Santos Otinho. Já ficaria mais claro, muito mais claro. Ficou rico? Tá bom, Pedro. É um prazer estar com vocês de casa. Eu peço a Deus, parafraseando o Gonzaguinha, que diz lá: quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. E eu disse assim, outro dia escrevi numa celebração de casamento, pedindo aos familiares dos nossos queridos que já estavam do outro lado da vida, eu dizia assim: me inspirem, se possível colhem em mim, não é? Para que não sejam as minhas palavras para falar deste amor sem fim. Eu digo a mesma coisa aos benfeitores espirituais, que eu consiga de alguma maneira traduzir para vocês uma mensagem que nos sirva de reflexão, para que Jesus, que é o nosso centro principal de nossa conversa, sempre Jesus, não é? Este lugar é um lugar de se falar do bem, do amor, da doutrina e principalmente de Jesus, possa aproximar-se cada vez
mas do nosso coração. Foi uma sucessão, né? O Tadeu orou, falou sobre a música, é demais essa música. Ela é apaixonante, né? De tantas que nós amamos, esta é uma música incrível, né? Vem viver, vem cantar, solte a voz, vamos lá. Fazer que viver é demais. Viver é demais. E hoje, lendo algumas páginas, procurando inspiração para nossa conversa, eu extraí de uma mensagem, o que peço licença para vocês para ler, porque seria uma judiação eu ir dizendo pedacinhos, porque achei bem bacana. Diz assim, o mentor começa dizendo, era uma mensagem: meus amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Eu digo mesmo a vocês. Todos nós nascemos na terra trazendo algo em comum. Somos espíritos eternos em processo de transformação. O berço não é ponto de chegada, é ponto de partida. A vida corporal é escola, oficina, hospital e templo. Tudo a ver com a canção. Jesus em nenhum momento prometeu facilidades. Ele nos ofereceu sentido. E sentido nasce quando aceitamos transformar aquilo que somos naquilo que podemos vir a ser. Aí eu anoto, da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, pergunta lá: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta é longa. Eu fiz uma linha e comenta o mentor. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Segundo o Livro dos Espíritos, ele continua: a finalidade da reencarnação é a evolução e aperfeiçoamento do espírito, que através de múltiplas existências corpóreas. Continua: transformação é o objetivo. Transformação não é a mudança exterior, não é trocar de ambiente, de roupa, de discurso, de aparência. Transformação no Evangelho chama-se metanoia, que quer dizer mudança de rota interior. Jesus nunca pediu que fôssemos impecáveis, pediu que fôssemos verdadeiros. E aí eu digo a vocês, quero lhes falar hoje sobre um personagem do Evangelho, que traduz essa história de transformação ao toque de Jesus de uma maneira extraordinária. Então, Maria de Magdala não precisou, é a nossa personagem, justificar o seu passado. Ela apenas não se prendeu a ele. Peço inspiração a uma conversa de Divaldo. Esse livro Primícias do Reino tem uma página psicografada por ele incrível sobre Maria de Magdala. Boa Nova, um texto lindo, né? Estou aqui diante de um especialista em Maria de Magdala, o Pedrinho. Estou brincando aqui outro dia. Ele ficou sabendo agora, né, Pedro? E eu peço licença poética, para poder conversar com você sobre esse personagem e sobre o nosso tema de hoje, que é essa transformação de que o mentor, numa mensagem que eu encontrei, aquelas histórias por acaso que você começa a pesquisar na internet. Antigamente você folheava os livros, né? Você coloca lá, mensagem sobre transformação, de repente aparece lá. Eu não me lembro agora o nome, eu não fiz anotação, olha que erro meu, né? Deste amigo espiritual que enviou essa mensagem por um médium. Estava lá na página de uma casa espírita de Uberlândia, alguma coisa nesse sentido. A cidade chamava-se Magdala. Nela morava uma mulher de nome Miriam Migdal, Maria de Magdala. Um dia, um homem passa a socar a porta da sua casa, aquelas portas de carvalho antigo, e dizendo: Senhora, Senhora, eu o encontrei, Senhora. E o guarda diz: a senhora não atendeu sequer os seus queridos neste dia. Ela não está bem, não irá atendê-lo. Mas foi ela quem me pediu que viesse lhe trazer notícias. Senhora, ou o senhor sai daqui ou lhe solta os cães,
para lhe castigar. E ele então continua gritando, uma serviçal abre a porta, ele aproveita aquele momento de falta de atenção do homem que cuidava da porta e entra rapidamente e se interioriza na casa. Maria de Magdala estava num daqueles dias em que descreviam que ela era possuída por espíritos, quase uma endemoniada, como naquele exemplo do endemoniado de Gadara. Numa tristeza tremenda, Divaldo, num determinado momento, diz que ela havia completado aniversário, creio que 28 anos, um dia antes, e estava numa profunda tristeza, mas tinha um coração de uma grandeza, de bondade, que o Evangelho não descreve, talvez por falta da linguagem dos nossos queridos que anotaram o Evangelho. Conversava com os seus serviçais, proibia a entrada de muitos ricos, mas exigia que todo aquele que fosse necessitado encontrasse a porta de sua casa franqueada, para que ela pudesse ajudá-los. Quando ele consegue entrar, vai até o aposento dela e diz: Senhora, eu o encontrei, Senhora. Ela se manifesta de maneira estranha: a senhora não se lembra de mim? Olhe, ele retira a camisa e mostra: eu era leproso. Há algumas semanas encontrei a senhora passando numa liteira e lhe pedi ajuda para poder encontrar Jesus. A senhora me lançou uma moeda e disse: se encontrá-lo, pergunte-lhe, venha me contar, se ele cura a lepra da alma. E eu o encontrei, senhora, e ele me curou. Ele está ali, a pouco mais de 5 quilômetros do outro lado do mar, numa casa de um pescador chamado Simão Pedro. Venha, senhora, ele está à sua espera. Ela ficou inativa, ouvindo aquele homem: Senhora, mas ele vai me receber? Senhora, ele come com os pecadores. Ele já disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Ela então resolve, veste-se, toma do barqueiro e atravessa o mar da Galileia, naqueles poucos quilômetros da escuridão. Atraca o barco nas praias de Cafarnaum e titubeia. Este senhor, senhora, ele está ali naquela casa, era a casa de Pedro. Quando ela entra, vê um homem sentado numa pedra. E a luz, descreve Divaldo, retangular da porta, a luz da lua iluminava-lhe o semblante. Ela entra, titubeando, e diz: Mestre. Ele olha para ela e diz: Maria. Senhor, o Senhor sabe o meu nome? Maria. Eu sei o nome de todas as ovelhas que o Pai me confiou. Então o Senhor sabe que eu sou uma desgraçada. Maria, você já viu, depois da chuva, os escombros de uma casa em ruína, como as flores nascem e brotam belíssimas? Não me importa o que você foi, o que importa é o que você será de hoje em diante. Travam um diálogo. O que eu devo fazer, Senhor? Eu te darei a minha vida. Maria, eu não a quero hoje. Mas o que eu faço? Ama. Quem eu amo? Ama os seus filhos. Senhor, eu não tenho filhos no meu ventre. Ama os filhos das mães que deixaram os seus filhos. Amar o filho do próprio ventre é muito fácil. Ama todos os filhos. E um dia eu pedirei a tua vida. Ela sai absolutamente transformada. Aquele diálogo havia entrado dentro dela como uma enxurrada de água limpa, limpando o seu coração das impurezas da angústia. A partir daquele momento ela percebe a libertação de sua alma de todas aquelas chagas que a prendiam espiritualmente, aquela horda de espíritos negativos que a subjugavam muitas vezes com a tristeza e a angústia. Volta para sua casa, distribui todos os seus bens, fica apenas com o necessário, e guarda consigo um vidro,
um vasilhame de alabastro, de perfume de nardo raríssimo. Poucos dias depois, aqueles homens da cidade diziam: ela não vai suportar, ela é nossa, ela voltará muito em breve. Maria parte, e a partir daquele momento, passa a seguir Jesus. Simão, um mercador, sabendo que o Cristo estava na região, e ele fazia festas para se engrandecer, convida o mestre e ele vai à sua casa. Sentado num triclínio, fazendo lá o repasto, um silêncio mortuário na festa, uma situação difícil que nunca acontece, que o próprio aquele que havia convidado percebia o constrangimento das pessoas diante da força daquele homem incógnita, que ele não sabia ler o olhar. E de repente uma algazarra, um barulho, uma gritaria, e uma mulher linda entra com os seus cabelos desgrenhados na festa. Ele a reconhece. Era Miriam de Migdol. Ele havia sido um dos frequentadores do seu bordel, da sua casa. Então ameaça de colocá-la para fora. Ela o encara. Será, pensava ela, que ele vai ter coragem de ser desmascarados? Sim, porque na calada da noite, doutores da lei e outros importantes da sociedade visitavam a sua casa. Então ela entra, ajoelha-se aos pés do Cristo, chora, molha os seus pés com as suas lágrimas, quebra o gargalo do vasilhame de alabastro e derrama o perfume de nardo e enxuga com os pés. Simão olha e diz assim: se ele fosse realmente o Messias, ele saberia quem é esta mulher. Simão, eu entrei na sua festa e você não me deste o tecido de linho para enxugar meu rosto. No entanto, esta mulher me enxuga os pés depois de derramar o perfume com os seus cabelos. Não me deste a água para as oblações, ela, no entanto, lava os meus pés com perfume de nardo. Ela muito amou. Dá as mãos à mulher e diz: os seus pecados estão perdoados. Maria sai numa risada de felicidade e passa a ser vista onde quer que Jesus estivesse. Acalentava as crianças, socorria as pessoas. Passado um tempo, no caminho do Gólgota, enquanto todos os homens se refugiaram, Maria, corajosa, segurava o braço da mãe de Jesus e acompanhava aquele cortejo funesto, seguindo até o Gólgota junto com outras Marias. Maria de Jerusalém, Maria de Cleófas, faziam companhia, e o único que não havia abandonado Jesus. Onde estavam aqueles que ele havia curado? Ninguém para interceder. E naquele tempo, a intercessão de qualquer um levava novamente o condenado a julgamento novo. E ninguém intercedeu. Eles continuam e ela faz companhia. Quando Jesus cai e ele é socorrido pelas mulheres, é para ela e para sua mãe e as outras mulheres que ele diz: mulheres de Jerusalém, e faz aquele discurso belíssimo, que tem lá uma parada, não é, Pedro? No caminho do Gólgota, que um dia pretendo conhecer. Então, logo depois, a tristeza toma conta de todos no cenáculo, e na madrugada do terceiro dia, algumas mulheres, inclusive Maria, Pedro e João, se dirigem ao túmulo, e quando lá chegam, ficam assustados ao verificar que o Cristo não estava mais ali sepultado. Onde será que levaram o meu Senhor? Mãe, as outras mulheres voltam, e Maria fica só, chorando, quando observa quem ela acreditou ser um jardineiro. Pergunta-lhe: onde colocaram o meu Senhor? Quando ele se volta, mais uma vez, repete-se aquela cena da casa de Pedro: mestre, Maria. Não me toque, Maria.
eu ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Mas como, Senhor, onde estavas? Se você lê o credo e outras anotações, está escrito que Jesus, antes de subir aos céus, antes de revestir-se de luz, ele foi aos confins do inferno. Então eles travam um diálogo. Maria, o Senhor, onde o Senhor estava? O que foi que aconteceu para o Senhor não ir revestir-se ao Pai de luz? Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e muito amo. Senhor, quem foi? Quem era? Pergunta ela, interroga Madalena. Quem é o amigo que te fez antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou com voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol mesmo do mesmo amor a Deus, em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas, e desci nas trevas, a fim de aliviar a imensa luz, a imensa dor de Judas. Está no livro Coração e Vida, uma página escrita pelo Chico pelas mãos de Maria Dolores. Ela volta ao cenáculo, vai e conte aos outros, e ninguém acredita. O quê? A essa aí ele apareceria? Um deles ainda diz, ela apareceria para Pedro, que vai continuar nos dirigindo os passos dos discípulos, ou então a João, a quem ele escolheu como discípulo amado, ou a sua mãe, mas a essa aí, Maria entristece profundamente, quando Maria, a mãe de Jesus, vai até ela e diz: eu acredito em ti, Maria. Depois, Jesus surge lá no cenáculo, quando Tomé lhe toca as feridas, lembram? E cada um se distribui para ir a lugares onde deveriam. Por último, Pedro resolve voltar a Jerusalém, depois de ter ido para outra cidade. A mãe de Jesus volta a Nazaré, e assim fizeram todos. Quando Pedro vai à igreja do caminho, ela pede: Pedro, leve-me contigo. Ele olha e diz: não posso, tu és mulher. Imediatamente, ela lembra do seu passado. Ainda que tentasse comprovar a sua mudança, a sua transformação, não acreditavam nela. Fica só, tenta conseguir emprego. E um dia, ouve uma matraca estralando. Um grupo de leprosos aparece. Ela pergunta: onde vais? Vamos a Cafarnaum. À procura de quem? De Jesus, o que limpa a lepra. Ele foi assassinado. Entristecem-se todos. E ali ela começa a falar-lhe sobre Jesus. Terminada a conversa, ela se despede, vai se afastando, e de repente olha para trás e uma criança leprosa lhe acena. Ela volta: eu vou com vocês. Depois de alguns dias, ela entra no Vale dos Imundos de Jerusalém, onde abrigava-se mais de 10.000 leprosos. E todos os dias à tarde, durante mais de uma década, ela fala sobre o Cristo, que renovava a força daquelas pessoas. Um dia, tomando um banho na cascata, depois de uns 10 anos, percebe manchas arroxeadas em sua pele. Pega de um graveto e espeta. Percebe que não há dor. Ela estava leprosa. Todos os dias ela dizia às pessoas: vós leprosos. A partir daquele dia, ela passa a dizer: nós leprosos. Na mesma encarnação, transformara-se Maria.
e receber a graça de poder resgatar os seus erros do passado. E ela sorria interiormente porque tinha essa convicção, como cada uma de nossas vidas. Passado mais uns 20 anos, já sem dentes, com as abas das orelhas carcomidas, a beleza da juventude desaparecida, ela tem um desejo: conhecer mãe, voltar a ver Mãe Santíssima. Sai do vale, viaja às noites, dorme de dia para que ninguém a veja, e chega a Éfeso, onde Maria morava com João. Não consegue, ela cai. Suas energias haviam se esgotado, a doença lhe consumia. Foi acolhido por um grupo de cristãos que o leva a Maria, e durante 3 noites ela é velada, para que de repente ela se vê fora do corpo, voltando à juventude de antes, e contempla Jesus, lhe dizendo: vem Maria, passaste pela porta estreita, agora eu quero a tua vida, vem servir no meu reino. Meus amigos, lembrei dessa história para nossa reflexão, porque esta finalidade de transformação é a de cada uma de nossas vidas. A canção lembra: vem viver, vem cantar. Todos nós, vamos lá, faz saber que viver é demais. Quando foi o nosso encontro com Jesus? Ele já aconteceu? Se não aconteceu, nós precisamos de alguma forma pegar o nosso barco e atravessar o mar das desilusões, das nossas mazelas, e ter a coragem de ir ao encontro dele. Permitir que nessa conversa ele nos chame pelo nome, e que ele possa tocar o nosso coração a fim de que nos transformemos cada dia mais, como Maria de Magdala, mãos que possam servi-lo. Quando eu tenho que fazer isso? Hoje. Amanhã nós não sabemos se teremos. Não é pessimismo, é realidade. O passado não conseguimos mudar hoje, mas eu não tenho nada. Imaginem Maria, o passado, como disse o mentor no começo da mensagem, não foi relembrado pelo Cristo. Então o que Maria nos ensina hoje? Eu anotei que ninguém está perdido demais para recomeçar, que o passado não define o destino. O amor vivido em silêncio transforma mais do que 1000 palavras, que Jesus confia grandes missões àqueles que se transformam de verdade. Maria de Magdala não pertence ao passado, ela vive como símbolo dentro de cada um de nós. Todos carregamos sombras, todos somos convidados à luz. Jesus continua chamando: segue-me. E seguir não é caminhar atrás, é transformar-se por dentro. Que possamos sair daqui hoje mais tocados, mais decididos a permitir que esse Senhor da vida toque o nosso coração e nos ajude nessa transformação tão necessária. Que Maria de Magdala nos inspire, que Jesus nos conduza e que a paz permaneça no coração de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Os ensinamentos dessa noite nos transportam a Jerusalém, ao Mar da Galileia, ao Lago Azul de Genezaré. Jesus, diante das suas curas, de tantas realizações, não nos julgou e nem nunca nos julgará.
de acordo com os nossos pecados. Ele sempre nos auxiliará diante de qualquer circunstância. E assim como as Marias que se revestiram no manto de amor, de esperança, de resignação, Deus nosso Pai nesta noite reveste a cada um de nós, porque nos enviou o seu Filho, o nosso amado e Mestre Jesus. E lhes foi confiado cada uma das suas ovelhas, e não somente como o tinho, mas todas as suas ovelhas Ele as conhece pelo nome. Então, Senhor, que nesta hora, diante dos recursos desta casa, diante dos recursos de amor de Dr. Bezerra de Menezes e de todas as correntes espirituais que já se colocam ao lado de cada um de nós, nós te suplicamos uma vez mais nessa noite, que a sua misericórdia, o teu poder se faça em nós, trazendo a libertação de todo mal, de toda doença, de toda angústia, de toda depressão, de todo desequilíbrio, de tudo que não venha de Deus. E assim, Senhor, repletos do teu amor, da tua luz nesse instante, nós te pedimos e te suplicamos que as suas mãos generosas possam nesse instante se estender sobre cada um de nós, percorrendo todo o nosso ser, restabelecendo os nossos centros de forças, restabelecendo a nossa vida, restabelecendo o nosso lar, restabelecendo os nossos caminhos, para que assim, Senhor, tu possas derramar em nós bênçãos de saúde, de cura, de bom ânimo, de esperança, de alegria, de amor e de paz. Que a paz do Senhor seja em nós, que o grande valor da vida nesta noite possa fazer com que nós tenhamos o entendimento que nós não podemos passar pela vida sem parar, que nós possamos parar nas boas atitudes, nos bons sentimentos, nos bons momentos com a família, nos bons momentos com os amigos, mas acima de tudo, com os bons momentos com Deus e com Jesus. Muita paz na vida de todos nós. Vamos ficar de pé, por favor? Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor, que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Queremos agradecer a Deus mais uma vez por todas as bênçãos que cada um de nós recebeu nesta noite, agradecendo ao olhar de Jesus, enxergando a cada um de nós em nosso ânimo, nossas necessidades, nossas carências, tudo aquilo de que em verdade precisamos para adquirir a nossa serenidade, o nosso equilíbrio e nossa paz. E queremos que tudo isto ainda uma vez, Senhor, se estenda aos teus filhos, espalhados em todos os cantos da terra,
para minorar as dores daqueles que sofrem e multiplicar bênçãos de reconforto e paz. Rogamos a Deus, rogamos a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes e a todas as correntes espirituais que estiveram conosco nesta noite, para que em seus nomes possamos declarar encerrada a nossa reunião de hoje. Que assim seja, louvado seja Deus. A tristeza entrar, pense Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Mas cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Apesar de estar na terra de guerra, você pode transformar uma reunião em família. O evangelho é a partir para unir e abençoar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Mas cante sempre a alegria, a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, Ele irá te ajudar. Nosso mundo é perfeito, pois o Pai ao tê-lo feito não deixou nada faltar. Nos alimenta e beleza, nos dá tudo a natureza, cabe ao homem preservar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, Ele irá te ajudar. Mas cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, Ele irá te ajudar. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana. Até quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Abençoe a todos. Semana. Minha alma ferida, Tu és o meu Rei, és o meu Salvador. Vou andando, vou cantando, aleluia. É chegar Jerusalém, vou caminhando. Estou vencendo tudo em nome do Cordeiro lá da cruz. Poderoso é o nome de Jesus. Jesus, és a minha vida. Canto a Ti, Senhor, todo o meu amor. Livrou minha alma ferida. Tu és o meu Rei, és o meu Salvador.